Aliás, comecem a mandar para mim pensamentos, vibrações, para que eu atinja mesmo o objetivo a que eu me proponho, né? Que vocês possam me amparar nesse trabalho que eu me proponho a fazer. Que é muito difícil vir aqui na frente e ficar sem vergonha. É muito. Sempre dá um friozinho na barriga, sabe? Quando a Glória Pires fala que cada vez que ela vai no teatro se apresentar, ela fica nervosa. Ela, né, que é uma atriz assim... o som, então. É uma atriz que parece que flui o personagem dela. Então, cada vez que a gente vem aqui na frente, a gente sempre fica assim um pouco nervosa. Em função de estarmos falando de coisas muitas vezes que nós ainda não fazemos. Mas o que a gente faz e que é fácil de fazer e que não tem dúvida nenhuma quando a gente está fazendo? Por exemplo, eu vou perguntar para uma pessoa que eu conheço, que é boa cozinheira, se é fácil fazer feijão. É fácil fazer feijão, Carla? É. É? Tu não tem dúvida? Não. Cada vez que tu faz o feijão, ele fica bom? Fica. Alguém aqui não sabe fazer feijão? Tem uns moços lá que não sabem. Homem até a gente dá assim, que às vezes não se aventuram, né? Mas fazer feijão é muito fácil. Basta apenas, se a gente deixar as baguinhas de molho, são só baguinhas. Baguinhas de molho de uma noite para outra que se cozinha em meia hora na pressão. E aí tem um monte de mulheres que morrem de medo da panela de pressão. As minhas filhas não cozinham feijão, porque elas têm medo da panela de pressão. Mas agora que veio aquela que era do tempo da minha avó, aquela que vira a tampa, agora voltou reeditada, né? Voltou mais bonita, mas é muito segura aquela panela. Então elas estão perdendo o medo da panela de pressão. Então, tirando a panela de pressão, o feijão fica muito fácil de fazer até no fogão a lenha. Demora mais, né? Deixando de molho, ele leva 1 hora para ser cozido no fogão a lenha. Fácil. Quando é fácil, a gente vai e faz sem ter medo, né? É uma coisa muito fácil. Gente, quando a gente olha uma planta desenhada, assim, um projeto de uma casa, tem pessoas que não conseguem enxergar os quartos, o banheiro. O quê? Ali é o banheiro? Desse tamanhinho, não conseguem ver as dimensões medidas ali. E não tem nem ideia, não conseguem mesmo. Para quem desenha, para quem faz o projeto, já sabe discernir o que são paredes do que não são, só pelas linhas, pelos traçados. É incrível, parece como que o outro não enxergou o projeto como eu fiz. Um engenheiro diz, ou um arquiteto, ou um projetista, mas na cabeça dele aquilo é muito fácil. Quem daqui não sabe dirigir, levanta a mão. É difícil? É muito difícil dirigir, né? Para quem não sabe, é um frio na barriga. Mas para quem já sabe, gente, às vezes a gente passa por sinaleiras que nem se dá conta. A gente acelera e freia sem nem se dar conta, vai no automatismo, porque aquilo já está incorporado no nosso saber. Tem que vencer o bloqueio do saber, do bloqueio do feijão, da panela. Nós temos, quando a gente aprende mesmo, sai de baixo. Quando a gente domina um assunto, aquilo fica muito fácil. Pois era isso que Jesus fazia. Ele dominava o assunto sobre o autoconhecimento. Ele olhava para nós, assim como crianças que ainda não sabem fazer as coisas. E nós não sabemos, muitas coisas nós não sabemos fazer. E aí a gente fica com medo e tem dúvida. Mas o tempo todo Jesus dizia que nós podíamos fazer o que ele fazia. E por que a gente não faz? Porque a gente ainda não aprendeu a fazer.
nós estamos engatinhando ainda no conhecimento de nós mesmos. Nós não sabemos quem nós somos. Eu sou irmã de Jesus e eu sou filha de Deus, com uma capacidade latente de fazer tudo que Jesus fazia. Só que a gente não se conhece. A gente vai para frente do espelho e se olha assim fisicamente, dá uma analisada no físico, mas não analisa a capacidade interna. E nós somos um potencial criador enorme, filhos do Criador, filhos de Deus, temporariamente em passagem como filhos dos nossos pais terrenos. Eu, Sandra, incorporei nessa atual encarnação esse personagem Sandra. Mas eu não sou a Sandra. Eu sou luz. Eu sou luz. Estou agora aqui aprisionada neste corpo físico porque eu tenho que desenvolver um papel temporário de 70, 80 anos como Sandra. Mas eu não sou a Sandra. Aliás, a Sandra tem uma bagagem tão grande que às vezes quando eu estou falando, a minha cabeça está na frente e não acompanha a minha cabeça, a minha fala. Quantas vezes que eu quero ir para um lugar e eu tenho que ir de carro ou caminhando, vocês não sentem isso? Que era para estar lá já, porque o espírito ele viaja na velocidade da luz e está aprisionado aqui neste corpo. Nós somos filhos de Deus, espíritos com uma capacidade muito grande quando temos consciência disso. E a gente não domina isso e a gente não sabe fazer. Então, nós conseguimos ler o pensamento dos outros, mas a gente quer? Eu não. Não trabalho para desenvolver isso, porque as poucas vezes em que eu me predispus a ficar do lado e ler, só me dei mal. A gente não deve, muitas vezes aqui na Terra, ficar desenvolvendo algumas aptidões. Nós podemos nos teletransportar. Eu, Sandra, posso estar aqui e de repente estar em outro lugar. Mas todos nós podemos e devemos fazer isso? Já pensou o Fernandinho Beira-Mar com essa capacidade? Ou outros, a gente cita esse porque é o mais conhecido, que estão num estado ainda muito atrasado, que poderiam estar aqui e estar em outro lugar, portanto, não é aptidão para ser desenvolvida aqui na Terra. Nós podemos induzir mentalmente outra pessoa. Nós temos uma força, uma capacidade mental tão forte que se nós direcionarmos o nosso pensamento no pensamento firmemente pensado, nós podemos induzir as pessoas. Não fazemos isso. Aliás, nós nem temos tempo de pensar sobre isso. Aliás, nós nem estudamos. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um estudioso, que era um curioso e que resolveu então estudar e organizar todo esse conhecimento em livros para que ficasse registrado para nós, mostrou ali e escreveu, através de perguntas e respostas dadas pelos espíritos, tudo isso que eu estou falando. E a doutrina espírita se propõe a continuar, a divulgar esse estudo, porque é um autoconhecimento. A maioria de nós passa uma existência aqui na Terra preocupados apenas em sobreviver, em viver os dias sem se autoconhecer. E a página lida então pela nossa amiga, que geralmente ela lê e fala um monte daquilo que eu já vou falar, que eu ia falar, que é sobre o amor de Deus, ou Deus é amor. Ela fala ali, fala muito sobre o amor, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas nós nem sabemos quem nós somos. Nós não fazemos a mínima ideia de quem nós somos ainda. E aí a gente não consegue entender Deus mesmo. Não consegue amar um Deus porque a gente nem se entende ainda. E os espíritos dizem,
vós sois filhos de Deus. A hora que a gente se entender um pouco, nós vamos ter uma dimensão desse Deus. Nós temos uma capacidade latente enorme. Nós podemos nos teletransportar, voar. Não aqui aprisionados nesse corpo. Quem viu o filme Fernão Capelo Gaivota? Alguém já viu? O Fernãozinho lá, o Gaivotinha, ele queria voar. Ele queria voar, voar e voar mais alto que as outras gaivotas, e ele se predispõe a voar numa velocidade que quebrasse a própria velocidade dos outros pássaros. E ele ficava feliz e eufórico por ter ultrapassado a sua velocidade, e ele queria mais, e ele queria sair então numa viagem, até que as próprias gaivotinhas do seu bando o expulsaram mesmo, né? Porque ele induzia e ele levava os outros jovens gaivotas a querer voar. Então ele queria levar com ele os outros jovens para voar, porque as gaivotinhas, elas não voam muito longe. As gaivotinhas, elas só ficam por ali, ao redor dos barcos, querendo pegar as sobras das pescas na praia. E ela queria então que eles usassem as suas asas e voassem para mais longe. Quem viu o filme sabe, né? Mas quem não viu, gente, é maravilhoso esse filme. Dá para chorar, porque a música, a paisagem. E tem uma hora então que ele ultrapassa, ele voa, ele vai para outras regiões, porque ele foi expulso daquele bando, né? E ele voa. E tem uma hora então que ele encontra um mestre que voou muito mais longe que ele, que voou muito mais alto que ele e que inclusive quebrou a própria barreira, porque não era o voo físico. Esse que se apresentou para ele ora estava e ora ele não estava presente. Ele era um espírito. Porque nós queremos voar encarnados. Nós queremos alçar esses voos aqui na Terra. E aqui na Terra nós não podemos voar. Nós temos que fazer o preparo, criar condicionamentos e criar condições para que a gente voe na nossa mente, para que a gente possa se soltar. A maioria dos espíritos atendidos nas mesas de desobsessão, para tratamento, apometria que eu mesma fiz, são de pessoas presas aos seus delitos do passado, presas às suas culpas, espíritos libertos, espíritos que não estão mais na matéria, mas que conseguem voar, não conseguem voar, reencarnam num novo sofrimento, vêm pagando karmas de 5.000 anos atrás, de 1.000 anos atrás, e voltam e vêm situações de doença, e criam situações de doença nessa vida, situações de pobreza nessa vida, e continuam sofrendo sendo filhos de Deus, tendo capacidade maravilhosa de fazer tudo diferente de novo. Por que volta sofrendo? Porque faz tudo de novo. Nós precisamos despertar de que Deus não nos castiga. Deus, ao criar tudo, Ele estabeleceu leis, e essas leis são leis que fazem com que a gente colha aquilo que a gente plantou. Mas colher não significa você ter que passar, agora eu vou sofrer por tudo que eu fiz, porque Deus impõe isso, e aí você cria uma legião, você se cega, você já acorda de manhã com vários problemas e tudo, porque você tem lá dentro de você uma culpa, e você fez coisas erradas. Tem até uma palestrante que eu gosto muito dela, a Dona Daura, que ela conta a história do chocolate que ela comeu escondido. Não sei se vocês já escutaram. Mas o irmão dela ganhou bastante chocolate, e ela também ganhou bastante chocolate. Só que o do irmão tinha lá um coelho muito lindo. E aquele coelho ela gostava. Ela olhava para aquele coelho e dava vontade de comer o coelho. Mas ela ganhou bastante chocolate, então o
irmão, que era mais esperto, disse assim, ó, Daura, primeiro nós comemos todos os seus chocolates, depois nós comemos o meu. E ela disse que ela, que bom, daí ela ia comer o coelho também. Então, o irmão comeu todos os chocolates dela junto com ela, e quando acabaram os chocolates, o irmão nada de abrir aquele coelho, e nada de abrir aquele coelho. Um dia então, isso ela contando, e eu gravei aqui. Um dia então, quando o irmão não estava, ela foi lá escondida, abriu as orelhas do coelho e comeu. Ela tinha 3 anos. Até hoje, a dona Daura tem 70 anos, né? 70 e alguns anos, ela não esquece do delito cometido. Nós sabemos quando nós infringimos, porque isso está escrito na nossa consciência, nós sabemos. E ela, Daura, até hoje se culpa. Isso que foi um delito de comer a orelha de um coelho do irmão que estava sendo assim, egoístinha, né? Mas nós sabemos e nós mesmos nos culpamos das coisas. Nós sabemos quando erramos. Mas não é Deus que fica lá com o dedo em riste fazendo a gente pagar. Nós nos culpamos, nós ficamos. Só que nós podemos mudar isso. Podemos mudar. Deus é amor. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer pobreza, Deus não quer miséria, Deus não quer crise, Deus não quer nada disso. São situações criadas e alimentadas por nós mesmos. Somos nós que criamos tudo isso. Pensam, não é Deus que estabeleceu nada na nossa vida. E nós fazemos essa manutenção kármica. Nós que criamos. E é isso que diz os livros espíritas. Nós plasmamos o nosso destino, nós estabelecemos o nosso destino, porque quando nós plantamos, lá um dia, na outra vida, ou até nessa, nós fizemos coisas erradas, então nós achamos que temos que pagar, porque a lei faz isso mesmo, a lei faz com que você se equilibre, que você descubra, só que nós não temos que pagar em sofrimento. E aí vem a proposta da doutrina espírita. Nós podemos fazer diferente. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Aliás, a cada momento presente, que é o nosso presente mesmo, nós temos de Deus o presente de refazer aquilo que fizemos de errado. Nada de ficar sentado chorando à beira do caminho. E aí eu sempre brinco, eu sempre falo das mãezinhas e das avós, que quanto mais velhos a gente vai ficando, e eu vejo a maioria delas, elas já acordam com a boquinha assim, com a boquinha de triste, doente, e vai encarangando tudo. Vai encarangando tudo mesmo, gente. Quanto mais velho vai ficando, as juntas encarangam. Isso é uma realidade. Sabe por quê? Porque a gente já está chegando perto do outro lado. E a gente não pode ficar muito tempo parado. Quanto mais velho, mais tem que trabalhar mesmo. E aí Deus já faz as coisas assim, para encarangar, se ficar parado. Então nós temos que nos movimentar em ação, nós temos que fazer as coisas. Se vai no médico, um bom médico, em que a pessoa está com problema de articulação, vai mandar para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai fazer você movimentar aquilo que estava parado. E aí você faz porque o fisioterapeuta manda, mas tem que movimentar. Toda articulação parada tem que ter movimento. Nós temos... Tem uma pessoa sentada, eu só saio. Nós temos, então, condições de modificar a nossa vida. E essas pessoas, como elas já estão assim, eu vejo assim, ó, eu estou com 53 anos. Para desencarnar, a maioria das pessoas desencarnam assim, com 70 e pouco, 75, 80. A grande maioria, né? Uns ou outros que passam dos 80. Olha aí, gente, é a realidade. Fazendo pesquisas, estatísticas, a gente vive em média 70 e poucos anos. A Sandra tem quantos anos de vida ainda? 20 anos. 20 anos voa. E aí ficar parada, não perder essa oportunidade de crescimento. Então, a maioria daquelas pessoas que já estão nos 70, aí para quem já está,
Não acordem com carinho nem tristeza. Porque isso não vai levar para o céu. Porque tem muitas pessoas que trazem gravados das outras encarnações, que a gente foi católico, a maioria de nós foi católico, ou pertenceu a um outro meio religioso, em que a pessoa, quanto mais sofresse, ia para o céu. Porque a interpretação errada, bem-aventurados aflitos, né? Então as pessoas acordam com aquilo no subconsciente, porque nós temos um subconsciente que nos rege muitas vezes e a gente não sabe, com aquela coisa, não, que hoje eu vou sofrer tudo, porque daí eu vou para o céu. E chega para o marido, e chega para os filhos, e os filhos dizem, para de falar em doença, mãe. Mas não entende. Para de falar essa mesma coisa, mas não entende. Por quê? O subconsciente da pessoa já está gravado que ela é sofrida, e quanto mais sofrida, mais próxima de Deus ela está. Então nós temos que mudar esse discurso e despertar enquanto ainda há tempo, porque desencarna e vai para o outro lado e não muda o pensamento. Fica do outro lado ainda com aquele pensamento ainda de que tem que sofrer e reencarna numa outra condição de sofrimento de novo. Tem pessoas, eu conheci uma pessoa, um relato que eu ouvi, de que já era a 5ª reencarnação que vinha sem ou com um problema nas pernas, ou sem as pernas, ou sem os pés, de culpa de uma coisa que aconteceu há 4.000 anos atrás. E a gente se mutila, e não é Deus que mutila. Deus é amor. Deus não quer nada de ruim. Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente tenha grandes oportunidades de despertar. E para que a gente fique mais inteligente e não sofra, a gente não pode acordar com os pensamentos de tristeza, os pensamentos negativos. Eu vivo falando, e muita gente do meio espírita ainda não despertou, nós não podemos falar mal de políticos. Ai, quando eu recebo aquelas mensagens lá, eu digo, ai, ainda mais de espírito, eu digo, ai meu Deus. A gente entra no padrão vibratório mental das pessoas que falam mal, que achincalham. Você fica pequeno igual a pessoa. Se você fala mal, você entra no padrão vibratório das coisas ruins e você fica burro igual. Nós temos que mudar, nós não sabemos quem nós somos. Vós sois deuses. Nós somos deuses e a nossa fala, os nossos pensamentos nutrem e alimentam o nosso destino. E a gente fica pequeno diante das coisas que a gente vai repetindo sem pensar. Nós não sabemos quem somos. E aí a gente vai criando um destino sofrido, uma vida sofrida, sem saber que somos nós que estamos criando, plasmando, quase concretando isso. E fica difícil de a pessoa sair da situação, porque ela mesma se engessou naquela maneira de agir. Para as pessoas que já têm 70, 80 e poucos anos, eu vou olhar mais para fica difícil de mudar. Fica difícil de mudar, mas a senhora já não acorda assim, né? Está com uma dificuldadezinha. Deixa eu pegar ela para brincar um pouquinho. Às vezes acorda, mas a gente também, né? É difícil de nós mudarmos um discurso nosso. A maioria de nós já está tão acostumado, né? Vejam bem, o tempo todo eu tenho que repetir para mim mesma, aqui onde eu estou agora, nesse lugar já é o mundo de Deus. Tudo é perfeito, gente. Aqui a terra foi criada por Deus. Está temporariamente passando por essas situações assim para que a gente aprenda. Nós estamos vivendo essas situações para que a gente aprenda. Não é por acaso que nós estamos inseridos nesse contexto. Mas a terra é o mundo de Deus. Quando a gente reza, Pai Nosso que estás nos céus, é aqui já. É aqui. Só que nós, para nos encontrarmos com Deus nesse estado de céu, nós temos que trabalhar a nossa alma. Aqui e agora, nesse momento, eu posso estar com Deus. Eu vou demonstrar para vocês como que a gente pode estar com Deus. O meu sogro, ele já desencarnou.
mas ele gostava muito de mim. E ele estava querendo me dar um presente. Ele queria me dar um presente. Eu sabia, pela forma como ele agia, que ele estava assim, querendo me retribuir as coisas que eu fazia ou que eu falava para ele. Mas a minha sogra tinha muito ciúme. Ela tinha um ciúme assim, que ela não entendia, e ele não poderia comprar nada. Ele foi lá para o fundo do quintal, ele pegou folhas, mudas de couve, mudas de outras hortaliças lá, e veio enroladinho numa couve e me entregou como o maior e melhor ramalhete. Sabe quando você entrega uma coisa para alguém e que você vai junto com aquilo? E que uma bala é o maior presente? Você entra num padrão de vibração em que você entende e lê o outro. Pois Deus está nesse padrão. Num padrão de amor que é só quando a gente se projeta nesse estado que você o recebe. Que você entra nesse estado. Quantas pessoas que pela intenção de dar uma bala se dão como Deus se dá para nós? Pela maneira como se conduz. Nós podemos mudar o nosso padrão, nós podemos entrar nesse amor de Deus apenas exercitando isso e repetindo para nós isso. Nós somos amados filhos de Deus. Aqui agora, nesse lugar, já é o mundo de Deus. E vamos fazer exercício de entrar nesse mundo, fazendo o melhor que a gente possa com poucas coisas, estando junto, acolhendo. Eu gosto muito, ainda estava falando com a Carla, né? Que eu sou dirigente de uma outra casa espírita. Mas quando eu preciso de colo, é nessa casa que eu venho. Pela acolhida do Sublime Peregrino. Aonde que a gente vai, muitas vezes, a acolhida, o olhar, o abraço, é tudo que nós precisamos. Que a gente possa desenvolver em nós esse ato de acolher. O ato de olhar, o ato de chegar, e que a gente possa dar apenas com os olhos, viver abençoando. Esta é a mensagem da noite de hoje, porque Deus é amor, e nós somos filhos do amor de Deus. Uma boa noite para todos.